Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje na oficina de estudo vocês vão aprender um pouco sobre a oração subordinada substantiva. Antes da gente aprender as classificações dela, a gente tem que aprender o que é ela em todo, né? Oração subordinada substantiva, que no caso, gente, é uma oração que vai exercer função de substantivo dentro da oração, entendeu? Ela vai exercer a função do quê? De um substantivo dentro daquela oração. Top, né? Vamos para a primeira classificação? Então, agora que vocês já entenderam o que é oração subordinada substantiva, nós vamos passar para a primeira classificação, que será oração subordinada substantiva subjetiva, que vai ser aquela oração que vai exercer função de sujeito da oração, certo? Vai ser aquela que vai exercer a função de sujeito da oração, vocês vão entender. Essa oração subordinada substantiva subjetiva, ela tem uma forma muito mais fácil de ser identificada usando estruturas, certo? Nós temos 4 estruturas. Como primeira estrutura, verbos unipessoais: acontecer, constar, convir, importar, parecer, urgir e suceder. Exemplo: urge que você volte aos estudos. Consta que você foi aprovada, certo? Se você fizer a análise, você vai ver que o sujeito da oração está na oração subordinada, após a conjunção integrante que, certo? Urge o quê? Que você volte aos estudos. Quem volte aos estudos? Você, certo? Consta que você foi aprovada. Consta o quê? Você foi aprovada. Quem foi aprovada? Você, certo? Também de verbo de ligação e predicativo do sujeito antes da conjunção integrante. Exemplo: é necessário que eles façam o trabalho. Vamos lá. O é necessário é o verbo de ligação, certo? Vamos pular o necessário aí, certo? Que eles façam o trabalho será a oração subordinada substantiva subjetiva após a conjunção integrante, certo? Quem façam o trabalho? Eles, o sujeito aqui dentro da oração, certo? Façam o trabalho é o quê? É necessário. Então, ele está complementando o trabalho que é necessário. Então, é um predicativo do sujeito. Ou também pode ser identificado através do verbo transitivo direto na voz passiva sintética na terceira pessoa do singular, com o pronome ser na função de partícula apassivadora. Exemplo: sabe-se que João não ama Maria, certo? Sabe-se o quê? Que João não ama Maria. Quem não ama Maria? João. Olha o sujeito aí na segunda frase, né? Ou também com o verbo transitivo direto na voz passiva analítica, que o quê? É o quê? Guarda isso, é importante. Verbo ser mais o particípio, certo? Verbo ser mais o particípio. Um exemplo: foi provado que ele era inocente. Foi provado, certo? Que ele era inocente, oração subordinada. Quem era inocente? Ele. Olha só o sujeito na segunda frase, né? Oração subordinada substantiva predicativa, ou seja, é uma oração que possui predicativo do sujeito. Como assim? Tipo, para entender primeiro o que é predicativo do sujeito, tem que entender verbo de ligação. Verbo de ligação é o que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Ou seja, em um exemplo: Carlos parece exausto. Ou seja, o parece é um verbo de ligação, ele está ligando Carlos a exausto. E o exausto é o predicativo do sujeito. No caso, tipo, exausto. Quem parece exausto? Exausto, Carlos. Ou seja, o predicativo do sujeito traz uma característica do sujeito no predicado. Só que isso é só uma oração simples. Agora, na oração subordinada, substantiva, o que seria substantiva? É que toda a parte subordinada vai ser predicativa. No exemplo: a certeza é que você cantará domingo. A certeza é que você cantará domingo. Ou seja, a partir do que, tudo é uma oração subordinada substantiva predicativa. Também há maneiras mais fácil de ver se é uma oração
subordinada substantiva predicativa, que é vendo se tem que ou se, aí depois você divide e vê se tem verbo de ligação. Se tiver verbo de ligação, geralmente mas quando o verbo de ligação ele vem primeiro na frase, não é uma subordinada substantiva predicativa. Geralmente quando vem no começo, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Oração subordinada substantiva objetivo direto. Ela é aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. Eu vou ler um exemplo dela. Todos querem que você tenha acesso profissional. Todos querem, oração principal com verbo transitivo direto, que você tenha acesso profissional. Oração subordinada substantiva objetivo direto. Ele verificou se todos estavam presentes. Ele verificou é a oração principal com verbo transitivo direto mais conjugação. Se todos estavam presentes, oração subordinada substantiva objetivo direto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ela exerce a função objetiva indireta da oração principal. Eu vou ler um exemplo dela. Ele me convenceu de que eu estava errada. Ele me convenceu, oração principal com verbo transitivo indireto, de que eu estava errada. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. As crianças necessitam de que cuidemos delas. As crianças necessitam é oração principal com verbo transitivo direto, de que cuidemos delas. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Como o próprio nome diz, um complemento nominal. O que vai acontecer então? É aquela que ela vai exercer a função de quê? De complemento nominal em algum termo da oração, certo? Mas para você entender ela, você precisa entender um pouquinho de complemento nominal. Complemento nominal é aquele que vai completar o substantivo da frase, entendeu? Vamos lá para vocês analisarem uma frase. Ele tem certeza de que vencerá. Vamos lá. Vamos dividir, vamos achar os verbos primeiro. Tem e vencerá, certo? Então, a gente pode separar ali no que, no de que. O que vocês acham? Vamos dividir a oração ali no de que. Então, ele tem certeza, oração principal. De que vencerá, a subordinada. Agora vamos classificar ela. Ele tem o quê? Ele tem o quê? Certeza, certo? Certeza de quê? De que vencerá. Como eu perguntei para certeza e quem respondeu foi a oração subordinada, isso sim é um complemento nominal. É muito fácil de identificar. Olha só. Oração subordinada substantiva positiva. O que seria isso? Uma oração subordinada substantiva, geralmente ela vem depois de um que ou um se. E uma positiva vem de aposto, um termo que explica algo anterior. Em uma oração simples, Lucas, que é meu amigo, ganhou um prêmio. O que é meu amigo, ele está explicando o que é Lucas, ou seja, ele é um aposto de Lucas. E na oração subordinada substantiva, com a positiva, ele vem sempre depois de dois pontos e que ou se, ou seja, tipo, exemplo, todos os professores têm um desejo que você pegue o certificado. Ou seja, antes de que vem os dois pontos e depois tudo aposto de todos os professores têm um desejo.